Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e você vai acompanhar aí mais uma aula a respeito do Excel. Se você ainda não tem acesso, eu tenho um curso de Excel avançado e nesse curso de Excel avançado eu trabalhei com 5 aulas diferentes falando um pouquinho sobre a auditoria de fórmulas e ferramentas aí que o Excel nos traz para evitar erros. Vou complementar aquelas aulas, você vai ter acesso a elas apenas lá no meu canal, lá no meu curso avançado de Excel, ou nas aulas que eu gravei lá com o João, lá do botão do Excel. E as aulas, uma delas já foi publicada, as demais serão aí agora na sequência nas próximas semanas. Vamos abrir aqui o Excel. Essa dica é muito interessante porque muitas vezes você que está assistindo pode não conhecer. Quando clicamos sobre uma célula, observe que essa célula tem um valor simples. E as células da coluna em frente, elas possuem uma referência, ou seja, eu estou utilizando esta célula para fazer a multiplicação do valor para chegar a novos resultados. É muito comum você não saber exatamente se você pode remover uma coluna ou não dentro da sua planilha e evitar que ela atrapalhe a fórmula de outras pessoas. Para isso, o Excel oferece dentro de fórmulas, dentro de auditoria de fórmulas, algumas ferramentas que são imprescindíveis para isso. Então, se você clicar sobre essa primeira célula, podemos verificar quais são as células dependentes dela. Então, se eu clicar uma vez sobre as células dependentes, você vai ver que as setas de direção apontam para a coluna B. E além da coluna B, nós temos essa linha pontilhada apontando para outra planilha. Quando clicamos sobre aqui essas setas, não dá para clicar exatamente sobre elas, perceba que eu não consigo. Mas se você der um duplo clique aqui sobre esta seta pontilhada, você vai ver uma janela e ele vai lhe mostrar exatamente quais células dependem dessa que nós selecionamos. Você pode clicar sobre o item e pressionar o botão OK para visualizar na planilha aquela célula que depende da nossa fórmula. Então voltando para cá. Agora, o mais interessante não é somente verificar esse novo nível. Se nós clicarmos novamente sobre a célula rastrear dependentes, você vai ver que ele vai estender essa seleção para o próximo nível. Ou seja, há agora uma proliferação de setas indicando que esta célula aqui da coluna B também ela tem uma dependente. Se nós clicarmos sobre ela, vamos ver aqui, nessa fórmula, se dermos um F2, você vai ver que a faixa anterior depende dela. Para evitar esse monte de setas, então você pode remover as setas, clicar em uma das células aqui desta coluna e pedir para que ele te mostre as dependentes. Você vai ver que ele vai marcar todas as células da coluna B, porque esta célula está sendo usada na fórmula para todas elas. Se eu pressionar novamente e rastrear dependentes, você vai ver que ele vai estender para a próxima célula. Então você pode ir clicando para avançar os níveis até chegar no ponto final. Se eu clicar mais uma vez, você vai ver que as setas não serão adicionadas, porque esta é a última célula. Para limpar, eu posso clicar aqui em remover setas e ele removerá todas, ou eu posso clicar sobre a célula que nós clicamos agora, que nós estamos selecionados, e se eu selecionar remover dependentes, ele vai remover o último nível que eu adicionei, deixando o primeiro. Então, se eu clicar aqui de novo em remover setas dependentes, você vai ver que agora ele vai limpar todas as setas porque aquele era o primeiro. Então, se eu clicar aqui na célula A11, se eu clicar na célula 11 e pedir para que ele me mostre os dependentes uma vez, ele vai mostrar a coluna B e uma célula de outra planilha. Se eu clicar de novo, ele vai mostrar toda a coluna C. E se eu clicar uma terceira vez, você vai ver que ele vai apontar a coluna D. Eu posso voltar para trás, pedindo para que ele remova as setas dependentes uma vez, depois remova 2 vezes, 3 vezes, até chegar na coluna original. Outro detalhe bem bacana desse processo é que você pode escolher uma das células que nós temos e verificar as dependências dela. Ou seja, essa célula D3, quem depende dela? Eu posso clicar sobre rastrear dependentes e veja que ninguém depende dela. Eu poderia apagar então essa célula tranquilamente. Mas eu poderia colocar aqui as precedentes. O que são as células precedentes? As células precedentes são aquelas que dependem, né? Que a minha fórmula depende para poder funcionar. Então, se eu colocar aqui precedente, você vai ver que a célula da coluna C é precedente dela. E eu também tenho aqui um vínculo de outra planilha. Se clicar 2 vezes, você vai ver que a mesma célula lá da planilha B2, eu vou pedir aqui para dar um OK, e nós vamos verificar que a célula B1 é utilizada, então ela é precedente. E eu também posso clicar sobre ela e pedir para que ele me marque anterior também, outros níveis. E note que ele vai retroagir agora até a célula original. Se nós apagarmos então essa célula aqui, número 1, nós vamos afetar diretamente todas as nossas fórmulas. Vou dar um Ctrl Z.
Isso é prático para que você possa verificar qual é o impacto da mudança de uma coluna de posição, se você pode apagar um valor, se você vai editar um valor. E para remover essas setas eu posso também clicar sobre a célula e pedir para que ele me mostre que ele remova o último nível selecionado, depois o penúltimo e por último aquele que nós colocamos primeiro. Então note que este recurso de rastrear dependentes e rastrear precedentes, ele é muito prático para que você possa controlar os níveis de acesso. Deixa eu testar uma tecla de atalho aqui que eu percebi que pode funcionar. Perfeito, é isso mesmo. Observe agora que eu estou aqui nesta minha célula. Quando eu clicar sobre a célula 11, eu posso verificar quais são as células que dependem, que são as dependentes dela. Se eu clicar sobre rastrear dependentes, lembre-se que nós marcamos aqui essas nossas células, certo? Então se eu vou remover agora as setas, se eu pressionar Ctrl e o colchetes, note que ele marcou o primeiro nível de células. Se eu pressionar Ctrl colchete de novo, ele vai marcar o próximo nível. E assim sucessivamente. Observe. Essas informações, então, elas estão sendo trazidas justamente por essa dependência das minhas células. Então, se eu agora selecionar uma única célula aqui e pressionar o Ctrl colchetes para a esquerda, ele vai rastrear a célula anterior. E o mesmo vai fazendo até chegar no primeiro nível. Então, Ctrl colchete, ele avança e Ctrl colchete aberto, ele volta para o nível anterior. Para ilustrar, então deixa eu escrever aqui na célula que fica mais fácil. Então se eu colocar o Ctrl mais o fechar colchetes, ele avança para dependente. E o Ctrl mais abertura, né, do colchetes, ele retorna ou ele avança para o precedente. Novamente, então vamos fazer um teste. Se eu clicar aqui em Ctrl, abertura, fechamento de colchetes, ele vai para o próximo nível e faz o mesmo para o próximo. Ctrl, abertura de colchetes, ele volta para o anterior. Então percebam que são duas teclas de atalho que você pode utilizar também rapidamente aí para selecionar os seus níveis. Vamos fazer um teste agora. Se eu clicar aqui, nenhuma célula foi encontrada, observe. Se eu clicar aqui e pedir também para que ele me mostre, nenhuma célula foi encontrada, porque eu estou apertando Ctrl fechamento de colchetes. Fiz uma pequena interrupção no vídeo para fazer um teste. Agora observe, se nós associarmos aqui o Ctrl mais o Shift mais o fechamento do colchetes e o Ctrl mais o Shift mais a abertura do colchetes, olha que interessante. Se clicarmos sobre essa célula e pressionarmos o Ctrl Shift e o fechamento de colchetes, ele vai marcar os dependentes, certo? Ele vai marcar toda a estrutura de dependentes, passando inclusive para as colunas seguintes de uma única vez. Se eu der um Ctrl Page Down, você não vai ver a nossa outra célula dependente lá na outra planilha marcada, mas a desta planilha aqui todas foram selecionadas. O que eu poderia também aqui é clicar na nossa dependente e pressionar Ctrl Shift e abertura de colchetes. E você vai ver agora aquela estrutura inversa. Esta aqui é precedente a esta, todas essas são precedentes a essa, e esta é precedente da coluna B. Então você pode utilizar as colunas, as teclas de atalho também para fazer uma verificação rápida, justamente para facilitar aí o entendimento. Deixa eu ver agora aqui nas células especiais se eu consigo também visualizar isso. Ok, eu consigo marcar aqui na nossa tecla no ir para especial, eu consigo marcar a célula e pedir para que ele me marque aqui os dependentes somente diretos, que é o Ctrl colchetes, fechamento, e todos os níveis é esse Ctrl Shift e no caso aí colchetes ou o símbolo aí das chaves. Assim que eu der um OK, você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa marcando as teclas de atalho. Percebam que o Excel é uma ferramenta fantástica, que ela possui aí recursos que nós normalmente não utilizamos no dia a dia. Às vezes você utilizava apenas um nível do seu rastreio de dependentes, mas nós podemos verificar aí todos os níveis de forma bem rápida e simplificada. Então, se você conhece alguma dica, alguma solução aí também boa para o Excel, e que eu não trabalhei ainda nos vídeos, se quiser deixar aí como sugestão, utilize os comentários dos vídeos. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula. Essa foi uma aula de dicas rápidas do Excel e na próxima, no domingo, teremos mais aulas aí, possivelmente mais uma aula de VBA. Grande abraço!